E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Pureza, um filme nacional que eu estava muito ansiosa para assistir. Pureza conta a história de Pureza Lopes Loyola, uma maranhense interiorana que tirava seu sustento e o do filho fabricando tijolos com uma remuneração muito baixa. O filme começa mostrando que o filho de Pureza, Abel, irritado com a situação financeira que ambos viviam, decide viajar para ir trabalhar num garimpo para dar um sustento melhor para a mãe. Após ficar meses sem ter notícia do filho, Pureza então decide sair do Maranhão e entrar nesse sistema de fazendas, e que o filho dela foi cooptado para o trabalho escravo e exploração ambiental. Se disfarçando de cozinheira, ela consegue então ir trabalhar em uma dessas fazendas que ficam no Pará, e com a ajuda de várias outras instituições, com muito esforço, ela consegue então desmascarar e expor a situação dos trabalhadores para os órgãos nacionais e internacionais. E o mais incrível disso tudo é saber que toda essa história foi baseada numa Pureza de verdade. É uma história biográfica, livremente biográfica, mais biográfica, que é super intrigante e super emocionante. E aí é que tá, Pureza me deixou muito dividida. Eu gostei muito do filme, mas eu não pude deixar de lado vários erros crassos que comprometeram e muito a minha experiência cinematográfica. O filme foi dirigido pelo Renato Barbieri, o mesmo de Cora Coralina Todas as Vidas, e a direção do filme, ela é muito simplória e tem uma condução muito exagerada. O ritmo do filme também é muito esquisito. No começo ele começa mais contemplativo, mais lento, depois ele acelera demais, e em alguns momentos o ritmo é adequado, o que traz uma grande sensação de estranheza ao longo do desenvolvimento do filme, porque algumas situações têm um enfoque muito grande e outras passam no estalar de dedos. Uma trilha sonora muito carregada em cenas em que ela seria simplesmente dispensável também é uma marca registrada desse filme. O roteiro é muito fraco e simples. Se o filme tivesse tido 2 ou 3 decisões erradas, toda a narrativa seria comprometida, porque mais um pouco e a Pureza seria retratada como uma mulher de sorte, uma mulher que foi salva por Deus ou algo do tipo pra conseguir cumprir os objetivos dela, alcançar os objetivos dela, e não como uma mulher inteligente que batalhou muito pra isso. O esforço da Pureza é mostrado, mas não a astúcia dela, não quanto deveria. Ela é mostrada com alguns momentos de esperteza e como se ela tivesse clareado a ideia e entendido toda a situação, só que não o suficiente, não como uma mulher que de fato foi mais astuta que todos ao redor dela pra conseguir desmascarar um sistema que já era comum há anos, aquele sistema de escravidão dos trabalhadores nordestinos. Então, pra Pureza conseguir romper isso e expor toda essa situação, ela teve que ser muito inteligente, porque ela era uma mulher inteligente. Isso só foi mostrado pontualmente ao longo do roteiro do filme. Só as situações ao redor foram expostas e a Pureza lidando com elas de uma maneira boa, mas não com astúcia, entende? A personagem da Pureza é muito unilateral durante o filme. Em relação aos vilões do filme, que são realmente vilões de novela, todos eles só são odiáveis pelo nosso instinto moral, nosso dever moral de odiar eles, e não porque o roteiro os construiu de uma maneira com que fosse evidenciado toda a ganância, tanto daqueles jagunços quanto dos proprietários de terra, que foram mostrados 1 ou 2 vezes, mas já pincelados o suficiente pra gente entender que eles têm muito poder político, mas não o suficiente. E a política também nesse filme, que já é abordado mais pro final mesmo do filme, pra conclusão do 3º ato, é mostrado muito rápido. O senador, que se chamava lá Chicão, que era o dono da fazenda e tal, ele só é mostrado realmente uma cena. Então era pra ter sido mais explorado esse confronto dela, e pra ela de fato conseguir mobilizar com que o governo de fato liberasse todos aqueles carros, toda aquela polícia pra ir desmascarar todo o sistema de fazenda deles. Então isso foi muito rápido. Não deveria ter sido tão rápido. O filme deveria até ter uma duração maior, só pra dar um enfoque maior nessa parte, ou então ter enxugado muito mais outras cenas que tiveram um ar mais contemplativo, mas que se tivessem sido um pouco mais rápidos, teriam consertado mais o ritmo do filme, que foi comprometido. Sem falar que a narrativa que o filme escolhe contar, o jeito que ele conta, já é comum a nós brasileiros, porque é contado de uma maneira muito parecida com o clássico da nossa literatura nacional do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Inclusive, várias cenas do filme referenciam esse livro. Por exemplo, quando eles estão na fazenda, os trabalhadores estão falando pra Pureza lá que eles são igual bicho, eles são tratados como bicho.
bicho. E no livro, o personagem principal também é chamado de bicho, você é bicho. Então, esses vícios, essas palavras que lembram muito a maneira com que o Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas. E o filme escolhe a maneira, o fio condutor pra se basear pra poder contar a história, até porque ele não é exatamente a história da Pureza Lopes Loyola. É livremente biográfico. Ou seja, o filme a gente tem que tratar ele não como uma biografia de verdade, como um documentário ou qualquer coisa do tipo, e sim como um cinema, um filme ficcional. Veja bem, o filme ele é muito emocionante, mas não pela forma que foi contado, e sim pela história biográfica. Os planos, as cenas, as falas, os personagens, e até mesmo a maneira com que a Dira Paz coloca farinha dentro do prato e come de garfo. E eu, como maranhense, posso afirmar pra vocês que ninguém aqui come farinha de garfo, principalmente no interior de Bacabal, não foi tão verídico quanto poderia ser. A atuação da Dira Paz, de maneira macro, é muito boa, é muito emocionante, mas micro, onde a direção deveria ter colocado mais suas atenções pra dar uma sutileza muito maior nas cenas e uma comoção que os espectadores comuns sentem. Nossa, esse filme, essa cena me emocionou tanto, mas eu não sei porquê, porque eu sei dizer que é por causa dos detalhes das cenas, os detalhes que fazem, os mínimos mesmo, que fazem a gente se emocionar ainda mais, foram perdidos ao longo do filme. Então, pra mim, Pureza merece 2 estrelas. Eu gostaria muito que o filme tivesse tido uma direção mais competente e um roteiro muito mais bem escrito, porque assim o filme seria sensacional, porque a história dessa mulher, ela é muito emocionante, e a maneira com que eles deixam nos créditos a explicação de que hoje em dia a gente tá tendo um retrocesso muito grande político em relação a esses trabalhadores que trabalham de maneira análoga à escravidão, sem comentários, sem palavras. Se você gostou do filme, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo o que você de fato achou de Pureza, e se você concorda ou não com a minha opinião. Até o próximo vídeo.